Você sabe o que é governança? Nesta edição, confira o significado dessa palavra tão atual e a mobilização dos tribunais de contas para melhorar o desempenho da gestão pública. E ainda, quadro Espaço Cidadão. A comunidade pergunta e o TCE responde. Exposição de artes em homenagem aos 25 anos do Tribunal de Contas do Tocantins. Nesta edição, confira todos os detalhes. No ar, o TCE Notícia. Olá! Depois do recesso de julho, os conselheiros retomam as sessões plenárias. Um computador, uma conexão com a internet e pronto! Qualquer pessoa pode acompanhar ao vivo as sessões do Tribunal de Contas. Nesta semana, o Pleno do TCE realizou a primeira sessão do segundo semestre deste ano. E você, cidadão, anote aí os dias e os horários das sessões e não deixe de acompanhar o julgamento das contas públicas do seu município. As sessões das câmaras são realizadas às terças-feiras, a partir de 1h30 da tarde. Já a sessão plenária acontece toda quarta-feira, com início às 2h30 da tarde. As sessões são públicas. Quem tiver interesse em assistir de perto é só vir até o edifício Rui Barbosa, prédio anexo ao Tribunal de Contas, em Palmas. Ou acessar o site www.tce.to.gov.br, clicar no link Sessão ao Vivo e ficar de olho como a gestão pública está aplicando o recurso. Afinal, ele sai do nosso bolso. Em setembro, o Tribunal de Contas do Tocantins será sede do CONINTER, Congresso Norte-Nordeste de Controle Interno e Externo, um dos eventos mais importantes com essa temática no Brasil. E atenção, prefeitos, vereadores, gestores, as inscrições estão abertas. É o Tribunal de Contas o órgão responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos. Por exemplo, uma obra pública emprega dinheiro público. Daí, o TCE atua como fiscal e verifica se o recurso foi gasto de forma correta, de acordo com o que determina a legislação. Essa função constitucional é chamada de controle. Para debater esse tema, o Tribunal de Contas do Tocantins cedia em setembro o CONINTER Norte e Nordeste, um dos maiores eventos de controle do país. A iniciativa faz parte do calendário comemorativo dos 25 anos do TCE Tocantins. O CONINTER acontece nos dias 18 e 19 de setembro, aqui no auditório do Tribunal de Contas. O tribunal se sente assim muito honrado de receber esse congresso, já na sua 9ª edição. Já aconteceram em diversas outras capitais, Aracaju, Belém. E estamos trazendo, sediando o CONINTER como parte das comemorações do Jubileu de Prata do TCE. A diretora explica ainda que os gestores públicos também podem participar. Gestores, presidentes de Câmara, vereadores, ordenadores de despesa em geral, seria importante a participação, porque são temas diretamente ligados à atuação no dia a dia. As inscrições devem ser efetuadas pelo site www.jamjuridica.com.br, empresa responsável pela realização do CONINTER. E no início do mês, em Fortaleza, foi realizado o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. 3 dias de evento que debateram o tema Os Tribunais de Contas frente às demandas sociais. O presidente José Wagner Prachedes participou da iniciativa, bem como os demais conselheiros tocantinenses. No cartaz de divulgação do 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, ocorrido em Fortaleza entre os dias 4 e 6 de agosto, o tema central estava lá, estampado: o papel dos tribunais de contas frente às demandas sociais. Sabemos que os tribunais de contas evoluíram muito nos últimos anos, que as assimetrias foram atenuadas. Por outro lado, ainda temos no horizonte grandes desafios. A sociedade, o cidadão brasileiro, a cada dia, e não só no chamado fenômeno das ruas, em junho de 2013, cobra dos poderes públicos e dos órgãos de controle uma atuação mais efetiva e consequente, tanto no combate à corrupção, mas também em relação aos desperdícios de recursos públicos. Daí porque a escolha do tema geral do encontro ter sido justamente o papel dos tribunais de contas frente às demandas sociais. Cerca de 500 pessoas, entre conselheiros, membros e servidores das Cortes de Contas de todo o Brasil, compareceram ao encontro.
Na ocasião, representantes dos tribunais assinaram um termo de cooperação técnica, no qual fazem parte também a Atricom, o Instituto Rui Barbosa e o TCU. Do TCE Tocantins, formalizou a parceria o conselheiro-presidente José Wagner Prachedes. A proposta do acordo é garantir a viabilização de iniciativas que resultem em melhorias para a governança pública. Mais uma vez aqui no estúdio, atendendo ao nosso chamado, o auditor do TCE, Orlando Alves da Silva. Auditor, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no TCE Notícia. Bom, o senhor no mês passado participou de uma reunião em Brasília, no Tribunal de Contas da União, onde foi discutida a questão de indicadores de governança. O senhor representou o Tribunal de Contas do Tocantins. Mas antes de explicar para a gente como foi esse encontro, o objetivo e todos os detalhes, nós vamos assistir a um vídeo produzido pelo TCU que explica de forma didática o que é a governança. Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem. Já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético. Um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos, para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos, nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Realmente explica de forma bastante didática, né, o que é a governança, esse vídeo. É um vídeo bem explicativo, excelente. Agora, auditor, falando sobre o encontro em Brasília, sobre a questão da governança, qual o objetivo? O objetivo desse encontro foi discutir os procedimentos e os critérios técnicos para a realização de um levantamento cujo objetivo é colher dados e informações da gestão no sentido de criar indicadores para a aplicabilidade da governança pública no âmbito estadual, federal e municipal. Ou seja, vai ser feita uma espécie de diagnóstico para poder ver como está a situação da gestão pública? É isso, um diagnóstico com todos os entes federados, Estado, município, administração direta e indireta. Como vai ser feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico será feito através de questionário, que será feito encaminhado pelo TCU, toda a logística é do TCU, em parceria com os tribunais de contas e com o apoio do IRB, do Instituto Rui Barbosa. Será feito um questionário com perguntas sobre a administração pública, onde fica os gestores responsáveis para responder e o TCU consolidar em dados para buscar a formação do índice de governança. Quem mais especificamente vai responder esse questionário além dos gestores? São os ministros de Estado no âmbito federal, no âmbito estadual os secretários, diretores de empresas, sociedade de economia mista, no município o prefeito, presidente do Poder Legislativo, serão os responsáveis para responder esse questionário. Então, existe uma grande expectativa em torno desse projeto. É um projeto muito grande, a expectativa é grande com relação ao TCU. Por isso que teve essa parceria. O TCU vai ficar encarregado de fazer isso porque ele tem uma logística maior, tem mais uma estrutura técnica e até de informática para fazer esse serviço. Agora, auditor, vamos aproveitar a presença do senhor aqui no estúdio do TCE Notícia e nós vamos para o nosso quadro Espaço Cidadão. Vamos ver quais são as dúvidas que o cidadão tem com relação ao TCE, com relação ao trabalho de controle externo. Vamos lá. Espaço Cidadão. Eu gostaria de saber do auditor o que o cidadão pode fazer para cobrar das autoridades a prática de uma boa governança. Excelente essa pergunta, Saulo. É o seguinte, isso é feito através do controle social, ou seja, a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública, acompanhando, monitorando, auxiliando, no sentido de que a demanda seja atendida com um serviço público de eficiência, atendimento de qualidade. E se isso não estiver acontecendo, o que você pode fazer, o cidadão pode fazer, é denunciar aos órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Defensoria, através das suas ouvidorias. A gente aproveita então o espaço para lembrar o telefone da ouvidoria do TCE, né? O 0800 644 5800.
Ou seja, auditor, é importante que o cidadão ele fiscalize também. Como ele pode fazer isso? Acesse os sites, né, os portais da transparência, fique atento às notícias. Também o TCE Notícia é uma forma de assistir também, de ficar exercendo a cidadania e participar efetivamente. É isso. O controle social ele tem vários instrumentos que podem ser utilizados pelo cidadão para fazer o acompanhamento da gestão e cobrar a boa governança dos gestores públicos. É através das ouvidorias, através da denúncia por escrito que pode ser feita aos órgãos de controle, é através da participação nas audiências públicas, é no orçamento participativo, enfim, tem uma série de instrumentos porque ele pode participar. E é importante, a governança só vai acontecer com a participação da sociedade. O controle social é um dos pilares mais importantes para a governança pública. Muito bom. Então vamos a mais uma pergunta. Agora, e o próprio TCE? Quais são os planos do órgão para a governança no estado do Tocantins? Marielle, primeiramente o Tribunal de Contas da União está fazendo um levantamento. Toda a logística do Tribunal de Contas da União. Quando ele consolidar esses dados e encaminhar para os tribunais de contas, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins vai se reunir e com certeza vai direcionar ações no sentido de melhorar a governança ou então aperfeiçoar ainda mais aqueles municípios ou o próprio Estado que não está cumprindo com a governança pública. Então, auditor, bons resultados podem surgir a partir dessa questão da governança. Com certeza. O objetivo primordial do TCU é nesse sentido, tendo em vista que vai mudar agora. Os governos, tem mudança de governo tanto estadual como federal, e o objetivo maior é fazer um diagnóstico para que passemos para os novos gestores como é que está a governança. Então, desde já, desejamos sucesso nesse novo desafio. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Obrigado. O TCE 25 anos prossegue com o calendário comemorativo. Em agosto, mês em que é comemorado o Dia Nacional das Artes, uma exposição homenageia o Jubileu de Prata do Tribunal. E a inauguração já tem data marcada, dia 14 de agosto. 2014 marca os 25 anos de criação do TCE. Como parte das comemorações, será realizada a exposição em homenagem ao Jubileu de Prata. A abertura da exposição será aqui no hall externo do Tribunal de Contas, no dia 14 de agosto, às 6 da tarde. O público vai poder conferir, até o fim deste mês, obras de 7 artistas plásticos que têm grande ligação com Tocantins. São eles: Graça Arnuz, Joel de Assis, Marcos Dutra, Marina Boaventura, Pierre de Freitas, Fernando Costa Filho e Selvo Afonso. Cada artista imprimiu nas telas impressões sobre o tribunal e também do Estado. E nesse clima cultural, a gente se despede. Não deixe de conferir a exposição. Até a próxima!